Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, pessoal aí, os irmãos da congregação do Novo Encontro, Deus abençoe a vida de vocês. Eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus para a vossa meditação. Se encontra aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, versículo de número 22, onde fala Jesus andando por cima das águas. E o texto diz: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus lhe falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram no barco, acalmou o vento. Meus queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus é muito esclarecedora quando mostra a fragilidade do ser humano, quando mostra a nossa incapacidade de ter uma confiança perfeita em Deus, uma vez que nós entendemos que para servir a Deus só através da fé. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, a palavra de Deus nos diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Sem fé é impossível agradar a Deus. Em outra passagem, a Bíblia nos diz que tudo que é feito sem fé é pecado. De forma que para nós servirmos a Deus, para nós adorarmos a Deus, louvarmos a Deus, só através da fé, na certeza de que Ele vai receber a minha adoração, o meu louvor, na certeza que Ele vai ouvir as minhas orações, na certeza que eu estou trabalhando não para o homem, mas para Deus, mesmo em uma congregação, em um departamento, ou talvez aparentemente em algo que não tem muita expressão diante dos homens, mas se eu estou fazendo para Deus, eu tenho a certeza de que Deus vai receber se é feito com fé. Esse episódio aqui, onde a Bíblia fala que Jesus estava andando por cima das águas, nós podemos aprender algumas lições importantes para a nossa vida. Primeiro, Jesus está por cima das águas, ou seja, acima das dificuldades e dos problemas. Jesus está acima, Jesus não é afetado pelas dificuldades dessa vida, pela pandemia que o mundo está sofrendo. Jesus não é afetado pelo aumento da criminalidade ou pelo aumento da crise econômica. Jesus não é afetado por nada nesse mundo, pelo contrário, Ele afeta com a sua graça, Ele, através do seu poder, Ele intervém na história humana. Mas nada nosso vai mudar Jesus, porque Ele não muda. De forma que Ele vem andando por cima dos problemas e por cima das dificuldades. Uma coisa, irmãos, eu acho interessante na palavra de Deus, por quê? Porque mostra que que os discípulos estavam como nós estamos hoje, às vezes acuados, ou com medo de lidar com a situação, com as dificuldades que nós enfrentamos. É certo que muitas das vezes as lutas abalam a nossa estrutura, isso é uma verdade, mas a palavra de Deus nos ensina, nos instrui a confiarmos em Deus. Pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, a Bíblia nos diz que Jesus ele faz um convite ao discípulo chamado Pedro. Ele diz: Pedro, aleluia, Pedro olha para Jesus, reconhece o que é Jesus
e disse: Senhor, se és tu mesmo, deixa eu ir ao teu encontro por cima das águas. E Jesus faz um convite: vem. Meus amados irmãos, o desejo de Deus é que nós nos aventuremos na fé. Não há como nós enfrentarmos essas dificuldades, Satanás, o mundo, o pecado, a nossa fragilidade, se nós não tivermos uma base, uma estrutura sólida em Deus e na sua palavra. E eu quero deixar aqui uma recomendação, meus amados. Só existem dois caminhos para nós conhecermos a Deus. Eu sempre falo isso. E não há outra receita, é essa mesmo. Nós temos que confiar na palavra de Deus. Se Deus falou, está falado. Se Deus prometeu, então Ele vai cumprir. Se Ele está conosco, se Ele disse que está conosco, então Ele está. Se Ele disse que ouve as nossas orações, então Ele ouve as nossas orações. Se Ele disse que nunca vai deixar um justo desamparado, Ele não vai deixar um justo desamparado. O que nos falta é uma confiança perfeita em Deus. É fácil confiar em Deus, crer em Deus quando está tudo bem. A gente sabe disso. Mas o difícil é, quando tudo parece contrário, nós mantermos a nossa confiança em Deus. Pedro então sai do barco, do seu lugar de conforto, da sua zona de conforto. Ele se aventura então em algo que ele não conhece, que é pisar em água, algo desconhecido, algo que ele nunca experimentou na vida. E tudo que é novo para a gente é estranho. A gente tem por costume lidar com coisas que a gente já conhece. A gente tem por conforto trabalhar com coisas que a gente já tem experiência. Mas coisas novas para a gente é preocupante. A gente não sabe se vai dar certo. A gente não sabe se é seguro. E aquilo para Pedro é uma coisa nova. Mas ele tem que acreditar na palavra que foi lançada. A palavra que foi lançada disse: vem. E quem disse essa palavra não foi um homem qualquer, foi Jesus de Nazaré. Então, quando Pedro, aleluia, ele desce do barco, ele pisa nas águas, ele crê na palavra e começa a andar. Já dizia um certo pastor que o mais difícil não é o começo e nem o meio. O mais difícil não é o começo e o fim, o mais difícil é o meio. Porque no começo você está ainda com o pique todo, com o gás todo, e no fim você já vê a reta final, as portas da vitória. Mas no meio você está tanto distante do começo como do fim. Você não sabe se desiste ou se prossegue. Então, quando Pedro começa a dar os primeiros passos, ele começa a ver que o negócio funciona, né? Quando a gente está naquele pique todo e parece que nada vai nos abalar. Mas no decorrer do caminho, da caminhada de Pedro sobre as águas, ele percebe, diz o texto sagrado. Olha o que nos diz o texto. Versículo 30. Mas vendo o vento forte, teve medo. Olha o que nos diz o texto. Mas vendo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Olha, meus amados, quando nós estamos em uma zona de conforto, é fácil nós pregarmos. O difícil é você pregar quando tudo é contrário. Já houve situações em que a gente pregar estando enfermo e dizer que Jesus cura e a gente esperando um milagre. Acredito que vocês já passaram por isso também. Como é difícil nós falarmos algo que nós estamos precisando também. Nós falarmos que Deus supre as necessidades e você olhar para a sua casa e não ter o que comer. Mas se você crê na palavra de um Deus provedor, se você crê na palavra de um Deus fiel, então você fala com convicção. Você fala com a certeza que vai dar tudo certo. Então, Pedro, ao caminhar, ao dar os primeiros passos, parecia que tudo estava bem, mas quando ele percebe o vento forte, ele começa a titubear na fé, a balançar na fé, e ele começa a perceber que alguma coisa talvez não dê certo, e ele começa a afundar. Ele começa a naufragar. Eu não sei em que momento da jornada você está, se é no início da jornada, pisando na água, se é afundando, naufragando, ou se é já estando pegando nas mãos de Jesus. O que eu quero dizer para você é que não desista, e que se alguma coisa abalar sua estrutura, faça como Pedro, que embora fraquejou na fé, mas lembrou-se, glórias a Deus, lembrou-se de quem pode socorrer.
Nós às vezes agimos dessa forma. Acredito que na grande maioria das vezes nós estamos já prestes a afundar e levantamos as mãos dizendo: Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me, porque estou afundando, naufragando. E às vezes a gente percebe que quando está tudo aparentemente perdido, tudo dando errado, o Senhor estende as mãos para nos ajudar. Veja, o segredo está, irmãos, que mesmo que Pedro fraquejou na fé, mas ele não foi buscar voltar ao barco nadando, ele não foi buscar a ajuda dos seus companheiros que ficaram no barco. Ele foi buscar ao seu mestre, ao seu Senhor. Jesus então pega nas mãos de Pedro e diz: por que duvidastes, homem de pequena fé? Em outras versões tem homem de pouca fé. O apóstolo Tiago nos diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Ele é instável, ele é inseguro, ele não é constante. E a recomendação da palavra é: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A palavra nos orienta a sermos constantes, o nosso ritmo é o mesmo. Nós não podemos parar, nós não podemos olhar para trás, nós não podemos desviar para a esquerda ou direita. Nós devemos continuar na jornada. E Pedro duvidou, certamente duvidou da palavra de Jesus. E Jesus repreende Pedro, dizendo: por que duvidastes, homem de pequena fé? Meu Deus do céu, glórias! Então veja, quando nós duvidamos, pomos em xeque o próprio poder de Deus. Quando nós duvidamos, nós pomos em xeque toda a promessa divina de um Deus poderoso, onipotente, grandioso. É nós dizermos: o Senhor não pode garantir isso porque eu estou vendo que não vai dar certo. É eu duvidar de Deus. E Pedro duvidou de Deus. E Jesus repreende então a Pedro por causa da sua pequena fé, pois não acreditou no que Jesus falou, naquilo que ele estava vendo, Jesus em cima das águas. Ainda que as tempestades estavam, o vento forte estava abalando, parecendo que ia derrubar. Mas se ele ouviu a palavra e viu de quem foi a palavra, de onde veio a palavra, era para ele prosseguir na jornada, que não é fácil. E aplicando para as nossas vidas hoje, nós necessitamos dessa confiança em Deus. E Jesus nos chama a atenção: por que duvidastes, homem de pequena fé? Por que duvidastes, mulher de pequena fé? Por que duvidastes, jovem de pouca fé? Se nós não confiarmos em Deus, se Ele não for o nosso guarda, o nosso protetor, o provedor, o companheiro, o amigo, nós vamos afundar, irmãos. Nós vamos afundar. Se Deus não for conosco, nós vamos afundar. Mas se Jesus estiver conosco e guardando as nossas vidas, e se confiarmos na palavra dele, vamos andar nessas águas turbulentas. Vamos pisar na água, não olhando para o vento, não olhando para o mar, mas olhando para Jesus. Fixa os olhos nele, confia na palavra dele e vai marchando. Glórias a Deus. Vai marchando. Deus nos dará vitória. Deus nos dará vitória. Essa fase teve um começo, esse problema, essa quarentena, por causa do coronavírus, teve um começo, tudo isso, mas vai ter um fim. Tudo que tem um começo tem um fim. E nós iremos vencer. Um certo pregador, ele disse: eu li a última página da Bíblia e eu vi que tudo vai terminar bem. Glórias a Deus. Tudo vai terminar bem. Que Deus em Cristo nos abençoe. Aleluia. No último livro da Bíblia nos mostra que tudo vai dar certo, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Deus nos ajude e nos abençoe. Fique com esta palavra em nome de Jesus. Amém.